Olá a todos. Vamos falar nesse vídeo sobre o ensino que o apóstolo Paulo dá ao falando sobre a segunda vinda de Cristo, de algumas coisas que aconteceriam neste momento, como a ressurreição do nosso corpo. Na carta aos primeiros Coríntios, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, o apóstolo Paulo fala que ali, na morte, é depositado o corpo natural e ressuscitado o corpo espiritual. Então ele fala do corpo natural, que é a maneira como nós, seres humanos, viemos ao mundo. E do corpo espiritual é a maneira como nós levantaremos da sepultura. Um corpo ressuscitado. No corpo natural, o ser humano vive debaixo do governo da sua alma. A alma controla e domina o corpo. No corpo espiritual, o corpo já ressuscitado, quem controla é o espírito do homem. Então, quando o apóstolo Paulo fala de corpo natural, ali em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 44, ele está falando do corpo antes da morte, um corpo dominado pela alma do homem. E o corpo espiritual é o corpo depois da ressurreição deste homem, onde o seu corpo, o mesmo corpo que havia morrido, agora ressuscitado, é governado pelo espírito do homem. Nós sabemos, a Bíblia mostra claramente que o homem ele se compõe de corpo físico, uma alma e um espírito. Com o corpo físico, o homem tem a sua interação com a vida física da Terra. Ele sente a natureza, interage com a natureza, com os outros animais. Ele sente frio, sente fome, sente cansaço. Isso tudo está ligado ao corpo físico. E com a alma, o homem tem os 5 sentidos do seu corpo mais apurado. Ele também sente, além do frio, do sentimento físico, do tato, ele tem também a personalidade, ele tem sensações, emoções. Isso tudo fica a nível da alma. Já o corpo espiritual, ele é governado pelo espírito e esse mundo físico já não faz mais sentido para o homem, pois ele está num nível espiritual, um nível de elevação dos seus sentimentos naturais. Quando ele é governado pela alma, antes da morte, o seu espírito ele está adormecido, ele tem pouca atividade. Se o homem natural, o homem antes da morte, com seu corpo natural, for um homem que está com seu espírito adormecido, inoperante, este homem tem também algumas sensações espirituais. Ele pode, por exemplo, adorar um ídolo, ele pode prestar culto a ídolos, porque a sua ligação com Deus não está estabelecida. Mas se este homem, com seu corpo natural, teve o seu espírito despertado, ele então tem um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro, no nível espiritual. Mas uma coisa muito interessante que nós vemos, e deduzimos isso das palavras que o apóstolo Paulo usa na língua original, nós deduzimos o quê? Que a vida natural do homem antes da morte, mesmo que ele tenha o seu espírito despertado, a sua vida espiritual ainda não é total. Ele não tem uma vida aqui na Terra voltada mais para o espírito, ele tem uma vida voltada mais para o físico, mais para o natural. Grande parte do tempo do homem, dos seus pensamentos, das suas preocupações, do seu trabalho, está ligado aos relacionamentos que o homem tem com seu emprego, com a natureza, com a sua família e com o seu próprio corpo.
as suas atividades espirituais, seja ele um homem pagão sem Cristo, ou seja ele um homem que tenha sido resgatado por Jesus, um homem que nasceu de novo, mesmo assim, ele tem poucas atividades espirituais, porque ele não tem muito conhecimento do espiritual. O seu espírito ainda não está tomando conta, dominando o seu corpo físico. Isso só será possível, conforme as palavras da língua original em que Paulo escreveu esse texto, só será possível após a ressurreição. O homem terá a sua vida espiritual bem evoluída, bem grande, podemos dizer assim. Ele será voltado quase que o seu tempo todo para a sua vida espiritual. Ele vai passar mais parte do seu tempo, entre aspas, né? Porque nós não sabemos como será lá o tempo, mas ele dedicará grande parte das suas atividades no seu corpo novo, seu corpo espiritual ressuscitado, com atividades ligadas a Deus, às coisas de Deus, e menos para si próprio. Uma coisa muito interessante que no Evangelho de Lucas e no Evangelho de João nos é relatado é que depois que Jesus ressuscitou, ele se apresenta aos discípulos e ele fala claramente com os discípulos: não temam, aqui não é só um espírito que está aqui, não é só algo intangível que está aqui. Venham aqui, toquem no meu corpo, coloquem o dedo aqui na ferida dos cravos, coloquem o dedo aqui onde a lança cortou o meu corpo, e vocês vão ver que eu não sou um fantasma, mas eu tenho um corpo de carne e ossos. Isso deixa bem claro que na ressurreição nós teremos este nosso corpo transformado. Ele não vai morrer mais, ele será revestido da glória de Deus. E o nosso corpo não morrerá mais. Ele será transformado completamente. E teremos um corpo semelhante ao corpo de Jesus. Como era o corpo de Jesus? Jesus comia depois de ressuscitado. A Bíblia mostra claramente que ele comeu pão e peixe. A Bíblia mostra que os discípulos podiam tocar nele, sentir o corpo dele, mas ao mesmo tempo Jesus entrava nos lugares que estava totalmente fechado, de portas e janelas fechadas, e Jesus aparecia ali dentro. Ele entrava, ele passava pelas paredes, pelo telhado, não sei como, mas ele passava e o mundo físico natural não podia segurar o corpo dele. Ou seja, não podia reter o corpo dele. Mas ao mesmo tempo podia ser tocado. E nós teremos um corpo assim. Este mesmo corpo que nós temos será ressuscitado, será revestido de glória. Aquilo que é mortal no nosso corpo deixará de ser mortal, passará a ser eterno. Mas é o nosso próprio corpo que ressuscitará. A Bíblia fala isso claramente, o apóstolo Paulo fala isso claramente. João, o apóstolo, fala isso claramente. Que, dada a ordem de Deus lá naquele momento da ressurreição, será dada uma ordem para que o mar devolva os corpos daqueles que morreram no mar. Que a terra devolva os corpos daqueles que foram enterrados ali. Então nós teremos um corpo totalmente perfeito. Eu acredito, a Bíblia não fala isso, mas eu acredito que nós teremos um corpo semelhante ao que Jesus teve quando ressuscitou. Isso aí a Bíblia diz. Mas o que eu quero dizer é que nós não teremos um corpo velho, cansado, cheio de rugas, esses que morrerem velhos. Nós teremos um corpo semelhante ao corpo que nós tínhamos ou temos, depende da idade de quem está me ouvindo, com seus 28, 30 anos. Um corpo no auge do seu vigor físico, perfeito, mas ressuscitado, renovado, reconstruído por Deus. E o nosso espírito que foi para o céu no dia que nós morremos, ele vai entrar de novo neste corpo e vai viver
uma vida agora voltada para o espiritual. Porque o nosso corpo na terra, mesmo nós que temos Jesus como nosso Senhor e Salvador, o nosso corpo é voltado para as coisas naturais, porque nós estamos aqui na terra. Então o nosso corpo é voltado para as coisas daqui. Nós perdemos tempo com as coisas daqui. E não somos muito ligados ainda no espiritual, porque o nosso espírito ainda não tem total liberdade neste corpo físico deficiente, deficitário, como é o nosso corpo. Mas no nosso novo corpo, no corpo que nós teremos com Jesus, como Jesus tem, já ressuscitado, nós também teremos um corpo glorioso. Um corpo que não morre, que não sente dor, não sente cansaço, não sente tristeza. Mas será um corpo completamente dominado pelo Espírito. No corpo natural, o corpo antes da morte, ele é dominado pela alma. O corpo espiritual é dominado pelo Espírito do homem. Isto é uma palavra de esperança para nós, que está escrito na Bíblia. A Bíblia nos ensina isso, a Bíblia nos mostra isso. E eu quero pedir a você que divulgue esse vídeo. Compartilhe com outras pessoas, para que outras pessoas conheçam essa realidade, esta verdade. Nós vamos, a partir das próximas semanas, postar um outro vídeo no meio da semana sobre os acontecimentos que virão daqui para frente na Terra. Nós sabemos que a Terra está caminhando por um momento para a segunda vinda de Jesus, e muitos fatos, muitas coisas precisam acontecer antes da segunda vinda, durante a segunda vinda e após a segunda vinda de Cristo. E nós vamos estudar sobre isso. Vídeos assim também curtos, de poucos minutos, 10, 15 minutos. Durante o meio da semana, nós vamos postar esses vídeos, vamos falar sobre isso. Mas eu queria dar esta prévia para os irmãos sobre a ressurreição. Como será a nossa ressurreição? E é da maneira como foi dito aqui, que está escrito na Bíblia, na palavra sagrada. Que Deus abençoe você. Eu peço que você se inscreva neste canal, curta, compartilhe com outras pessoas, para que as pessoas possam conhecer a palavra de Deus como ela realmente foi escrita. Que Deus abençoe a todos.